Estamos gravando. Olá, pessoal. Então vamos para uma nova temporada do Confi Conversa sob nova direção, né? Agora a gente tem novos roteiristas, novos editores. Menos verba. Sem mais delongas e explicações, porque isso é uma premissa de conteúdo. Não fica fazendo a introdução do que tu vai falar, já começa a falar. Um dos assuntos de hoje, então, é a fofoca. Fofoca como ponto-chave. Já chegou onde a gente queria que chegasse. Eu acho que assim, é muito natural que a primeira pauta que a Luísa traga seja fofoca. Ela gosta. Gosta muito. Eu sou uma pessoa que eu me interesso, né, pelas relações humanas, pelos acontecimentos, né? Principalmente se é um acontecimento que tem um negócio meio trágico, né? Que tem uma coisinha meio... Pode ser um acontecimento 100% bom, né? A minha pergunta é, tem quem não goste de fofoca? Não vamos chamar de fofoca porque eu acho que isso pesa o rolê. Tem quem não goste de saber da vida alheia? Não, é claro que não. Até porque eu acho que é importante a gente falar da função antropológica da fofoca. É através da fofoca que a gente antecipa problemas. É através da fofoca que eu sei de outra vida e eu consigo me preparar para aquilo. Se tem algum perigo que aquela pessoa lá fez uma maldade com outra, eu não vou chegar perto. Aquela pessoa, ela fala mal de outra. Nunca tinha pensado por esse lado, mas a fofoca, ela une muito as pessoas, né? Eu fico pensando, eu tenho amigas, que eu não vou dar nomes, mas como tenho poucas... já sabe, se a gente olhar no Instagram, a gente vai saber quem são. Gente, que sem a fofoca, essa amizade estaria totalmente insossa, sem sal. Eu acho isso um pouco perigoso, tá? Bem, assim, que não soe como uma crítica. Mas... É esse tipo de pessoa que a gente fala, entendeu? Pessoa chata. Pessoa chata. É, mas assim, na verdade, eu acho que a fofoca é um ingrediente antropológico e ela permeia as nossas relações. Por quê? Por que a gente começou a falar sobre fofoca? Porque nós estávamos aqui justamente fofocando de quem não tá aqui da família. Sejamos honestos, era isso que estava acontecendo. Não, eu não vou me incriminar assim. Eu não tava falando de ninguém, tá? Júlia, mãe, não tava falando de ninguém. Tá? Absolutamente não era esse o assunto. Mas assim, a fofoca une as pessoas porque ela une objetivos em comum, né? Então, quando a gente senta e fala, né, se porventura falássemos da Júlia e da mãe, são pessoas que nós temos em comum. Agora, quando o meu único assunto são os outros em comum, de repente tá faltando conexão entre a gente. Ai, não concordo. Chata, insuportável. Discordo totalmente. Gente, e que coisa mais chata a gente ficar falando da gente mesmo, do que a gente sente, das nossas relações. Cara, é tão melhor olhar pra vida do outro e dizer assim, ó, tá ridículo, se vestiu mal, falou uma coisa totalmente inapropriada. Não, eu acho... Eu acho, Laura, que esse teu discurso foi a coisa mais chata que já teve nesse podcast. Não. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo que tem isso. A gente tá falando de outro porque a gente não tem assunto, às vezes. Pode ser, e isso eu acho danoso. Agora, tem vezes que a gente tá fazendo a fofoca e fazer fofoca é muito difícil. A gente normalmente repassa uma fofoca que a gente recebeu. A gente nunca sabe de onde surgiu a fofoca. Mas ela também é uma coisa de aproximação. Quando às vezes tu precisa te aproximar, tu ainda não conhece o ambiente ou não eu sei muito bem de onde surgem as minhas fofocas. É assim, ó, eu vi, eu tenho uma interpretação. Eu vi e Léo Dias. Aquilo. Tem um ditado que fala, é aquele, quando falamos dos outros, os sábios falam de coisa, como é que é? Não sei quem fala e os sem Quando sem serventia falam de Paulo, pessoa. Fala mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Sim, e eu concordo com isso. Atribuíram a Freud essa frase, quero dizer que não é dele, tá, pessoal? Essa frase do Freud. Essa frase não é do Freud. Mas a questão é, claro que eu gosto de uma fofoquinha, eu acho que isso une as pessoas, não tem problema nenhum, tá? Quando não é maldosa, quando não vai... Quando não é maldosa, não é fofoca. Não vai sacanear... Não, mas tipo assim, não vai sacanear o outro, né? Sim, ferrar com vai... a vida dele. Não é tipo uma fofoca de vale tudo, que a pessoa vai perder o emprego, o namorado... Isso. Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Pessoas medianas falam sobre coisas. Pessoas grandiosas falam sobre ideias. Esse é o ditado. Mas não somos todos pequenos nesse universo? Vamos. Somos um grão de areia frente à imensidão. Que pretencioso eu querer ser um grandioso que só vou trazer aqui ideias. E não conversas que vão nos humanizar. Porque quando a gente tá falando mal de alguém, de alguma coisa, é uma coisa meio que querendo... me elevar, entendeu? Sim. Olha que coisa ridícula que ele fez. Eu não sou tão ridícula assim, porque tem aquele ali que fez aquilo. Faz pior que eu.
Eu não julgo a fofoca e, obviamente, também afasto em pequenos momentos, quando eu esqueço um pouco da minha grandiosidade. Quando entra um biricutico, assim. Quando eu libero o biricutico, normalmente eu fico um pouco mais solta e mais fofoqueira. Mas, não, a questão é, a gente não pode ser só isso. Sim. Né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, isso não pode ser só isso. Sim, mas é óbvio que todo mundo se interessa pela vida do outro, e essa coisa que tu fala, Luiz, assim, tipo assim, o outro é muito mais ridículo que eu, é um pouco da função da nossa mente crítica também, né? Sim. Porque tu, tipo assim, eu vou ficar aqui me protegendo dos meus erros, olhando pros erros do outro, né? Então, eu acho que a fofoca, ela também tem um quê de egoísmo aí, né? Tá vendo, fulano tá se separando. Olha, eu sou bem casada. Graças a Deus. Né? Então, ou até assim, não é só o meu que tá ruindo. Exatamente. O meu tá ruim, mas o da fulana tá 3 vezes pior. Tá, mas olha só, tem uma coisa... A fofoca, ela tem função social, né? Totalmente. Ela faz uma regulação de comportamento, ela nos ajuda... Tem, eu acho que essa função de criar laço também, mas eu acho que o principal, olhando a fofoca, não a fofoca de picuinha e a maldade, que a gente sabe que eu acho que são coisas diferentes, a fofoca maldosa e a fofoca de tu levar adiante uma informação que não é danosa necessariamente, mas é sobre uma vida que não interessa de fato. Tipo, eu tô trazendo uma informação de uma vida que eu fiquei sabendo, que não tá nesse grupo, e tô trazendo essa informação para a gente chama isso de aprendizagem vicária, né? Aprendizagem vicária é eu aprender por observação, digamos assim. Então, assim, a criança aprende assim, por exemplo, quando ela vai lá e ela vê alguém tropeçando naquele buraco. Ela observa 3, 4 vezes, daqui a pouco ela se dá conta de que aquilo é um buraco que ela pode tropeçar. Então, a gente aprende pelo outro. Aprendizagem vicária. Eu aprendo através do outro. Então, a fofoca, ela nos ajuda um pouco nessa aprendizagem, né? Porque, assim, daqui a pouco a gente fica sabendo... fofoca de internet, né? Rola uma fofoca na internet, todo mundo repensa sobre os seus próprios comportamentos. Fulana tá na boca do povo porque posta muito. Aí tu pensa, será que eu posto muito? Será que eu não posto? E aí tu tira um aprendizado disso, né? Eu tô achando tão ridículo aquilo, será que eu não faço também? Exato. E também tem um ingrediente muito psicológico aí, que é nós somos seres sociais, né? A gente só sobrevive como espécie porque nós temos relações sociais. Então ninguém é uma ilha. Nem nós. E a fofoca e o saber da vida do outro me ajuda a manter essa unidade de sobrevivência. Por quê? Porque eu consigo entender o que é aceitável ou não na minha aldeia. Isso, eu acho que é isso que eu tava querendo falar de uma forma... Tava tentando chegar lá. Tava tentando, que eu acho que tem essa função, tem, total. A gente se prepara um pouco pro ambiente, a gente entende também a percepção. O jeito que tu me traz uma fofoca de outra pessoa, me fala um pouco do teu, aquele que a Luísa falou do Pedro e do Paulo. Paulo. Pedro e Paulo, é verdade. Então, eu já sei como me comportar. Daqui a pouco tu me fala como uma fofoca, um comportamento que eu teria também num ambiente pessoal, assim, familiar, não, mas num profissional, tu já regula ali, então eu já sei. Então serve isso, né? Serve de regulação também. De regulação de comportamentos. Eu vejo o Vitor fazendo uma coisa, não acho legal, eu consigo repensar sobre isso e eu entendo que na minha comunidade, nas aldeias, né? Porque a gente sempre tem que pensar na gente como seres... animais, bichos, né? Então, assim como o bicho tem o seu código de ética para sobrevivência, nós também temos. Né? A gente se acha super importantes e pensadores, mas nós somos animais sobrevivendo como espécie. E aí a gente precisa de alguns pré-requisitos. E um deles é essa coisa da comunidade, de se inserir em comunidade e de ter comportamento semelhante. Porque, por exemplo, assim, a gente vai lá, sei lá no México tem comportamentos e tradições que são restritas àquela... Se eu chegar, Laura, brasileira lá... daqui a pouco algumas coisas vão ser estranhas, né? E eu vou virar fofoca lá, o que aqui não é fofoca. Exatamente, né? E o que eu tenho percebido de uns tempos pra cá é que tá acontecendo uma aceitação sobre gostar de fofoca, né? Tinha muito essa crítica do... né, já dizia Márcia Sensitiva, e tu é o quê? Fofoqueira! E aí eu tô sentindo que tá rolando mais esse assunto, as pessoas estão se admitindo mais fofoqueiras e admitindo que gostam da fofoca. E aí a gente, né, indo pro nosso nicho aí de produções de conteúdo e criatividade e tudo mais, a gente tem visto subcelebridades justamente criando as suas próprias fofocas para estar em conexão com as pessoas. E aí eu acho que são pessoas que têm tão pouco valor para entregar que elas têm que gerar esse interesse através de realmente de gerar ingredientes que não são verdadeiros para alcançar as pessoas. E aí eu queria saber por quê.
Por que as pessoas estão lá obcecadas pelo que a Virgínia faz às 8h05 da manhã? Por que ela quer saber? Porque isso é o tipo de fofoca que não me interessa. Eu não quero. Agora, o que a minha amiga ali, o que a minha ex-colega de faculdade. Tá, mas aí é que também. Peraí. Isso até acho que foi o Gregório do Vivier e o João, alguma coisa que falaram. Que a fofoca. Eles falaram sobre fofoca, né? Sim. A fofoca tem um gráfico, né? Que quanto mais tu conhece a pessoa, mais interessante é a fofoca. Eles fizeram lá um paralelo bem legal. Então eu acho que também Claro, porque a fofoca, quanto mais íntima, mais ela baliza a minha aldeia. Então, mais função de sobrevivência ela tem. Tá, mas do que a Virgínia. Porque a Virgínia tem muita audiência. Da Virgínia eu vi ontem uma perspectiva que eu acho que é mais por aí. A Virgínia não é que as pessoas querem saber da vida dela, é que as pessoas querem ser ela. Porque é uma pessoa que... Rica, bonita. Antes de rica. Ela bonita tem agora uma vida, tirando o trabalho dela agora, que é aquela We Pink, que todos criticam a qualidade, então não é um bom trabalho. Ela tem uma vida que ela não trabalha, ela casou com um outro, o filho do Leonardo. O Zé Felipe, Isso. Então, tipo, ela tem uma filha, 3 filhos perfeitos, ela vive fazendo viagens maravilhosas. Então, feliz no simples, da janela do jatinho. As pessoas não querem saber da vida dela, elas queriam ter a vida dela. Isso eu ia falar, eu acho que essa questão da subcelebridade com a fofoca é porque hoje a vida vende, né? As pessoas, e a gente já falou isso aqui, eu acho que em outros momentos, as pessoas querem se conectar com pessoas. Então a vida vende. Nunca antes a nossa vida foi tão exposta. A da subcelebridade, a minha, a tua e a de qualquer um. E nunca valeu dinheiro expor. E nunca valeu dinheiro expor hoje a vida. Vale. Exato. Então assim, sei lá, eu na década de 90, eu comprava a revista do João Bidu pra saber, eu comprava mesmo porque gostava, pra saber das novelas e das fofocas dos famosos. Hoje em dia eu abro meu Instagram às 8 da manhã e a Virgínia tá ali mostrando a vida dela por conta própria. Então eu acho que muito tem isso também. E a gente tá se interessando muito mais pelas vidas, meio que nessa corrente de que isso vende. A gente tá tão dentro da vida dos outros, da casa dos outros, da rotina dos outros, todo mundo sabe o que eu treino, que dia eu treino, né? O que eu tenho feito. Porque isso eu posto isso. Constrói uma persona que vende, né? Que vende. Por exemplo, eu tô procurando uma psicóloga. Bom, essa minha psicóloga, ela é uma pessoa normal, ela faz academia, ela faz coisas que eu quero fazer, ela tem a vida desse jeito, ela fala coisas interessantes. E isso vai fazer com que eu queira me conectar, né? Consultar contigo. Exato. Então eu acho que... Só que também cria esse outro lado, que é de um interesse exacerbado pela vida do outro. É que eu acho que a gente tem um interesse exacerbado em projetar narrativa. Toda narrativa que tem perto de mim, eu quero entender ela, eu quero saber mais. Qualquer história que eu comece a ver, que nem série, uma série com o primeiro episódio interessante, tu tende a querer ver o segundo. Quando a gente conhece uma pessoa, uma subcelebridade lá, que a gente nem sabe por quê, entra no Instagram, vê que tem milhões de seguidores, então tu não conhecia. Tu vê que ela é uma pessoa reconhecida por milhões. Efeito manada, né? Isso, aí tu olha e daí tu pensa... Vou ver uma história, por que essa pessoa é famosa. Aí ela bota lá uma história da vida dela. Eu tendo a querer saber mais. Por um viés, eu acho que até comportamental do ser humano, né? A gente quer saber mais dessa narrativa, quero conhecer mais dessa história. E aí a gente tá no mundo e a gente quer se conectar, a gente sempre vai querer se conectar com ícones de sucesso, porque isso... é maior probabilidade de sobrevivência. Isso. Só que no nosso meio atual, o sucesso é milhões de seguidores. Não, e também é um universo onde as narrativas podem ser totalmente criadas de uma forma falsa, porque é aquilo que a gente estava falando ali. Postou um story super feliz. Será que essa pessoa tá feliz mesmo? Ou aquilo ali é uma coisa fake? Né? Quer ver casal? Quanto mais posta de felicidade, de amor, assim... tem vários casalzão. exemplos. Não, e daí aquele ranço Isso é pré-julgamento, né? É pré-julgamento porque é factual também. Não, mas aí a história, tu só vê a história do que deu errado. Porque o casal que posta sendo feliz, maravilhoso e continua, ninguém fala, não é notícia. É uma fofoca que não é uma fofoca. Tem uma coisa de querer vender o que querer vender o peixe. Vender o peixe, exato. Daqui a pouco vai querer fortalecer, gente, né? Quer ver Dia dos Namorados? Tem muito casal que faz umas declarações. Eu não quero fazer fofoca, mas eu vejo isso de vez em quando. Pô, que
daí tu pensa assim, pá, tá tudo escangalhado aquilo. É que, na verdade, eu acho que tá todo mundo escangalhado, né? Porque casal tem altos e baixos, né? Eu acho que... Vitor, E aqui, ó, o Vitor quer que a gente faça o podcast verdadeiro, tá? Não, daí quando a gente fala a verdade, ele se constrange. Daí ele tá constrangido. Não, eu não tô constrangido, constrangido, eu só discordo que o story ele não é nada, ele não é referência de nada, ele pode... Não, todo é mundo- referência de muita coisa. E outra, Eu acho que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. esse papinho... Eu adoro essa. Mas é por quê? Porque assim, ó, cara, tu postar do teu casal é legal, não tem problema nenhum. Agora, quando tu só faz isso, reposta casal, amor, 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 e aí tu conhece na vida real e sabe que é uma bosta. Daí, tipo, cara, daí não, né? Mas... Então eu acho que tem os dois. Aí, ó, vamos ter que falar da Virgínia de novo. Tá o quê? Tá se separando. Não, e tava beijo, fomos até uma noite antes. Daí apagou o story do fomos pra dizer que separou. Como assim, gente? Então, Por que assim, E o assunto cerne- que eu quero falar da Virgínia de fato é a CPI das bags. Exato, que Eu ninguém não vai quero- falar nisso. Porque pra mim é uma cortina de fumaça esse final de casamento. Pelo amor de Deus. Não tem o menor cabimento ela ter acabado agora. Do nada. Não, tu pensa só qual é o casamento. Que no momento de mais fragilidade da pessoa que seria agora exposta por uma grande investigação acaba. Se não existe isso aí, eles já não... Não, eu acho que eles já não se gostavam. Eu acho que é Na tudo boa. fofoca e especulação, deixa a vida deles pra eles. Não, mas a questão toda é o quanto que as pessoas estão criando coisas fake pra estar na mídia. Tipo, que nem um post que eu li que falava assim, isso estaria acontecendo se não estivesse filmado. Que Tá, aí isso a é bom. gente entra na coisa do bebê reborn, dessas coisas todas que... Ai, olha o absurdo! Agora é proibido levar bebê reborn no SUS. Gente, isso não aconteceu. E é lógico que é proibido. É proibido eu levar meu Toy Story no SUS. Sim, eu lembro sempre daquela comunidade que tinha no Orkut, antigo falecido Orkut, minha bolsa senta. Cara, é proibido eu levar minha bolsa e ocupar um assento no cinema. Alguém vai comprar aquele lugar. Então, assim... É não, lógico, isso não existiu. Só que não está acontecendo isso. Não existe, por exemplo, no Brasil, nenhum registro que, de fato, um bebê reborn tenha ido para a fila do SUS ou tenha sido matriculado em escola. Não, isso, na verdade, é uma narrativa só da internet, por enquanto. De Espero mídia, que continue lá. De qualquer mídia, porque eu ouço bastante rádio e as rádios que eu ouço, todas falaram... Falaram e assim, ó, sobre... eu ouvi 2 programas que perderam pelo menos meia hora cada falando sobre bebê reborn. Que Não, é e aqui estamos nós falando sobre isso. E é um não assunto, né? É um assunto que é totalmente fake, não é um comportamento. É a mesma coisa dessas trends do TikTok. Tipo, é super. A maioria delas são extremamente nichadas. Mas vocês não acham que isso fica muito naquela categoria também? Uma coisa que tem me incomodado um pouco são... Não tenho ainda opinião formada, mas me incomodado são os ambientes instagramáveis. Que daí é o quê? Tipo assim, vamos Certo. criar isso aqui pra postar. Daí eu só vou lá pra poder postar. Eu não vou lá pra curtir, pra viver a experiência, Olha, pra tem vários museus viver- criados, né, pra isso. para instagramar. É, Então, isso- eu acho que isso por exemplo, o bebê reborn, eu acho que é um movimento instagramável. Vamos criar uma polêmica pra ficar batendo papo e não falar do que importa. E daí todo mundo vai lá e faz uma grande análise completamente vazia. Por que o bebê reborn está não sei o que? Não, porque as pessoas estão carentes. Porque... Não importa. E outra, a gente vai falar de nicho do nicho, tem esquisito pro mundo inteiro. Então tem Claro. assim, ó, bebê reborn é a ponta do iceberg de estranhice que tem na vida. Mas a gente vai falar deles, não vai, porque eles são irrelevantes estatisticamente. A não ser que, de alguma forma, volte pra mídia, né? Claro, e assim, ó, e daí por um outro lado, Vitor, eu vejo que o que acontece, que é o que acontece há anos, porque bebê reborn existe há muitos e muitos anos. Tivemos já o desprazer de trabalhar com um, foi horrível. Gente, foi bizarro. Eu e o Vitor, a gente foi coagidos a trabalhar com um bebê reborn. Que era uma... Mas porque não quiseram contratar um bebê real pra bebê- campanha. Pra campanha. O que acontece? Trabalhar com criança recém-nascida é muito difícil, né? Tem vários. Sim. Primeiro que tem Leis, legislação tem que tu tem que ter, o pai tem que assinar, tem um monte de regras. Eu lembro, que, o assim, Augusto foi a estrela de uma campanha quando ele era recém-nascido. exato. Que ele era um bebê reborn. Só que ele era pra ser um bebê de 6 meses, ele tinha 2, mas ele tinha o tamanho ideal. Mas então, assim, é difícil. E qualquer criança é mais difícil de trabalhar e um recém-nascido é imprevisível. Sim. Então, era uma diária enxuta lá, que depois eram 8 diárias seguidas, eu acho. E na última era dos recém-nascidos. Só um colinho pro bebê. E aí era assim, ó. Chegou a pessoa do responsável do marketing e disse: tivemos pra não ter esse problema dessa volatilidade da Tivemos uma criança, ideia genial. a gente trouxe um bebê, mas trouxe um bebê reborn com os cuidados que a gente precisava ter. Cuidem qualquer coisa, porque a dona
ela... A tutora. A Vamos tu- chamar de a tutora. tutora cuida como se fosse um filho. Isso já fazem uns 4 anos, né, Luiz? Na época, eu achei normal. Daqui a pouco ela é uma que iria pro SUS. Mas aí, quando chegou... Não, mas é porque é um objeto valioso também. Então Sim. eu entendo assim, ó, se tu vai fazer uma campanha com uma É câmera caro. fotográfica antiguíssima que tu pegou no antiquária, olha, Quanto cuida que disso custa como um tua bebê vida. reborn? Eu Boa sei. tarde. Tem bebê de 10 mil. Até mais, Até talvez. mais. É que eu considero o bebê Custa reborn... tipo um filho mesmo. O que houve com a Mattel? É uma obra de arte. É uma obra de arte, não, é um artesanato ali que a É um pessoa... artesanato, exato. Mas assim, tá, beleza. Eu daí- acho assustador. óbvio. É que E artesanato pra mim não é assustador. Artesanato pra mim é bonito. Ó, escuta aqui, ó. Aí eu termina aí. Deixa Depois eu eu vou... Tá, daí chegou pra gente fazer de calçado infantil. O bebê, ele tinha as veinhas, ele era perfeito. E isso era assustador, porque parecia Uma criança? Uma criança com frio. Não é reborn, só não teve o born. Foi de F. Que horror. Era horrível. Tanto que a gente não usou. A gente gravou no dia ali, fez, mas já a gente notia, a gente já disse, ó, não. Vamos Dificilmente fazer só vamos usar coisa de isso. produto Não e vai vamos rolar. eliminar Tu imagina, isso aí. Laura, pra um vídeo, aqui tá a perna, o bracinho do bebê reborn. Aí tinha alguém fazendo assim, ó. Ai, que horror! E a criança dando um abaninho aqui. Ah, não dá. Não tem como. Mas eu acho que assim, claro, tipo, usar esse de dublê não tem como. Acho que não está sendo usado pra fila de SUS, não, isso não tá acontecendo. E eu também acho um outro aspecto, assim, que eu enxergo, que é um brinquedo. Cara, é um brinquedo, objeto de gente. colecionador. Eu acho que tudo bem investir, sabe por quê? E aí eu vou entrar daqui a pouco Porque numa... se o dinheiro minha é da obriga- pessoa, ela pode pode comprar gastar o o que ela quiser. E aí eu vou entrar numa parte chata, e desculpa se eu sou uma pessoa chata, é que daqui a pouco tem um ingrediente... Olha, o Vitor já tá me olhando com cara feia, porque tem um ingrediente de machismo, porque homens investem em brinquedos Há desde que o muitos mundo é anos. mundo, É. em brinquedo caro, em coleção de carrinho caríssima, e tá tudo bem. Exatamente. Tá. Cara, Mas não é... Agora o homem não levando leva. SUS. Diz o Didi um dia pra mim. Tá, mas o cara estacionou na vaga prioritária do shopping o carrinho de colecionador dele. Não, mas a mulher também não fez isso com o bebê reborn. Não fez, é isso que tá acontecendo, não fez. Isso é verdade. Eu li uma perspectiva dessa também, comparando o bebê reborn com jogar videogame do... Exato, Eu e a gente acredito, acha legal. A gente tá generalizando, né? Porque todo mundo pode ter homem com bebê reborn e pode ter... Pode, mas é que o É que nem o caso do SUS, a gente nunca viu. Nunca viu, nunca nem viu. Mas assim, tipo, os caras compram o videogame de 6, 7 mil reais Isso. e a gente acha legal, a gente incentiva isso. Inclusive, eu quero, se achar alguém Tem- achar com desconto. Tem os colecionadores, né? O cara que gosta de tal. Ele é louco por Kombi, por Fusca, porque eu não sei o Então, que. assim, eu acho que se fica no campo do brinquedo, do hobby caro, tá tudo certo. Cosplay, evento Cosplay, nerd. tá eu tudo acho bem. que tem mais uma questão aí de machismo feminino que também tem entrado no lugar de uma carência de maternidade, né? Que aquele bebê reborn, ele está fazendo às vezes de um filho, de um bebê que a mulher não pôde Tá, ter. mas Não, eu confesso pra vocês que eu mesma já pensei Não. em pesquisar um bebê reborn. Por que não? Mas, Pra ter um bebê lá, só pra ver qual é que é, pra sentir essa emoção. Tá, é mentira, não. Eu realmente não quis. Mas essa perspectiva... Até porque eu já tenho um videogame. Se tivesse que justificar o que a Luísa falou, eu acho que pra mim é o mais aceitável. Essa questão da maternidade e também da facilidade. A pessoa quer ter Tu sabe que eu E aí eu vou penso... falar uma outra coisa, rapidinho, que é o quanto que desde que a menina é criança, ela é incentivada a ter essa brincadeira de emular o dona de casa e uma mãe. E uma mãe. Sim, total. Porque total. o videogame é uma brincadeira que não tem nada a ver com a vida prática. Espero que não, né? Porque é tiroteio, tiro porra de bomba. É totalmente lúdico. E a brincadeira da menina, da mulher, não, é uma brincadeira que é emular a vida real. Uhum. Vou vestir, vou dar de mamar, vou... E a vida de cuidados, né? Vou prestar meus cuidados. Exatamente. Vocês acham que ainda é assim? Eu acho que ainda tem esse ingrediente, Vitor. Acho que isso ainda acontece muito. Até porque quando a gente dá brincadeira, né? Eu tenho um filho, menino, vocês bem sabem disso, mas pra quem estiver ouvindo, de repente não saiba. E qualquer brinquedo que fuja um pouco do esperado para meninos, eu ainda escuto em algum momento. Ele mesmo comprou um livrinho que ele escolheu a capa, e a capa é o fundo rosa, e na escola um colega perguntou pra ele: Augusto escolheu um livro de capa rosa. E felizmente, meu filho, que é um grandioso e sábio, progressista, não fofoca de ninguém, né? Porque tem essa grandiosidade interna. Mentira, ele é fofoqueirinho. Ele é fofoqueiro, muito fofoqueiro. Ele é fofoqueirinho. Mas ele mesmo falou, tipo assim, ué, e tem cor pros meus brinquedos são de qualquer cor. Tipo, ele cagando pra isso.
Mas sim, existe. Né? Mas, e aí, Luiz, eu acho que, de repente, pra finalizar essa coisa de bebê reborn, eu acho que um ponto que a gente pode pensar lá dentro dos consultórios de psicólogos, com a sua terapia em dia, é, será que isso também não é falta de brincar? De brincar. Vamos brincar. Né? As nossas crianças e a gente mesmo brinca cada vez menos. A gente vai para celular, a gente joga videogame. Mas disso. E brincar de fato. Será que nós não somos adultos com falta do brincar? Eu acho que sim, eu acho que tudo tá virando a parte de produtividade, né? O ver o filme, o ver a série é pra comentar, o ler o livro é pra fazer um conteúdo. E até daí voltando ao que a gente tava falando antes, né? E todas as nossas ações também são pra postar. Ah, eu vou ler esse livro, mas primeiro... Eu sou uma que faço isso, né? Total. Me odeio e faço. Ah, eu vou ler, esse livro aqui é muito bom. A primeira coisa que eu faço é tirar foto e postar. Sim. E aí, aquele eu perdi assim, 5 minutos da minha leitura postando. Mas não é um pensamento tão assim, vou postar pra mostrar que Não. estou lendo. É uma coisa de compartilhar mesmo. É um sentimento genuíno de compartilhar. Olha, é assim, ó, eu quero que vocês saibam que eu penso isso aqui que tá escrito. Exato. Não, e tipo assim, ó, ele realmente, esse livro é legal. Eu quero. Porque quando eu sou uma pessoa que posto, claro, eu não sou, né, não tenho tanto seguidor, mas assim, eu entendo que quem tá lá são meus amigos. Eu não tenho seguidor, eu tenho amigo, né? Porque são as pessoas que me conhecem, que moram na mesma cidade que eu, a maioria. Mais ou menos. Mas não tenho muitos de fora, assim. Então, cara, eu realmente quero que a fulaninha, minha vizinha, leia esse livro porque é muito legal. Eu quero que venha tomar café nessa cafeteria. Não tem como sustentar essa narrativa que vocês estão trazendo no momento que tu começa me dizendo... Meu bebê reborn aceita isso. Não, ó. No momento que vocês começam dizendo que estão lendo e antes de continuar a leitura já querem tirar foto e postar. Então, tipo, tu tá lendo pra postar, tu não tá lendo pra... Como é que tu tá querendo compartilhar se nem tu absorveu? Não, mas eu compartilho depois que eu li a frase, eu não posso a frase qualquer. sem ler. Mas o que eu digo e eu acho que daí a gente... Tá num momento que até a tua... A gente já nem sabe mais. Cada vez mais a gente quer tudo fracionado. O livro que tem um início, meio e fim numa página é melhor. Cara, eu tenho certeza. Uma reflexão pequena. Se é um livro que a reflexão é de 10 páginas, tu já não consegue ler. Isso, e que a gente quer, de preferência, que tenha a frase, o conceito maior ainda, com a letra maior, pra tu já te destacar. Mas é que daí a gente tá... Isso, na verdade, é um ponto nevrálgico e perigoso, porque a gente tá pensando cada vez menos, né? Isso que eu acho. E a leitura faz parte disso, a gente tá lendo cada vez menos. E se propondo a pensar cada vez menos, e o pouco que a gente se propõe ainda a pensar é pro objetivo errado, que na minha visão, por exemplo, eu sempre gostei de ler. Sempre gostei muito de ler, leio muito, ainda leio bastante, assim, mas muito menos. Por quê? O ler começou a virar a tarefa de achar o corte perfeito pro story. O que é o que eu vou compartilhar? No intuito de compartilhar, porque a gente também nossa empresa é de também expor ideias, mas começou a virar isso, caçar a frase que eu vou postar. E isso começou a me desgastar. Não, eu tô falando conscientemente agora, depois de tempo vendo a consequência. Cansando de ler. Se distanciando inconscientemente. Eu fui me distanciando da leitura de um jeito que começou a virar a mesma coisa que qualquer tarefa do trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tá fazendo. A gente tá parando de pensar e o pouco que a gente pensa tá cada vez virando mais por produtividade, não por prazer. E sabe por que também eu vejo isso? Porque tudo tem que ser muito rápido. Então, assim, eu não tenho tempo. A gente não tem tempo, teoricamente, de formular um pensamento, porque senão já vai ter perdido a validade desse pensamento. Não, e daí alguém já fez. Alguém já fez, né? E daí não vale mais eu fazer. E isso, e na verdade... encheu o saco. A gente encheu o saco. E, na verdade, é um privilégio tu poder viver fora das redes hoje em dia, né? Muito. É um privilégio. Então, querendo ou não, assim, tu ler um livro pra te deliciar e deleitar e absorver aquele conhecimento e não com o tempo que um livro requer, sem precisar vender isso, é um privilégio. E um privilégio de poucos, porque não há profissão hoje que fuja disso. Exato. Eu tô lendo um único livro. Normalmente eu gosto de ler mais de um, porque depende do dia, né? Só tô lendo um, que é o que eu consegui me interessar. E assim, é a coisa mais difícil. Eu ganhei no fim do ano da Júlia, não sei se vocês lembram, um livro gigantesco. Eu sim. Que é a história do mundo através das famílias. Pensei que tu não ia ler, inclusive. Pensei, a Júlia não gosta do Vitor. Um livro gigantesco, tem acho que 1.800 páginas, sobre como o mundo se formou da perspectiva de criação de família. Então, a família como aglutinador social ali, né? E organizadores. Eu não consigo tirar nada ali pra postar, porque é história de família, não, e tu teria que contar páginas e páginas e páginas pra contar aquilo. E tudo é contexto. Tipo, eu tô
nas famílias egípcias agora, mas com o raciocínio do que ele está me mostrando é do que ele me mostrou dos Neandertais. Então eu não vou conseguir Não tem tirar como. corte. E aí me dá prazer, porque me dá uma calma, que é uma leitura exclusivamente Tipo, não Pra te postarei isso aqui. preencher. para me preencher. E isso que eu vejo que assim, eu tenho muitos livros aqui mesmo, tem vários que são excelentes, que a gente tem tanta coisa interessante aqui e a gente se afasta porque a gente quer procurar a síntese. E aí o conhecimento não vem em síntese. E cada vez mais a gente vê só pessoas que estão mostrando conhecimento, nos entregando conhecimento, fazendo matéria em síntese, que até acho que vem um pouco do Bebê Reborn lá, que vem um fragmento de informação, vamos transformar isso em informação porque eu não quero me aprofundar em mais nada, não quero... É que um pouco é o uso do chat GPT hoje em dia, né? Tu sabe que esses dias eu coloquei no chat GPT mesmo, eu coloquei lá um resumo de cada capítulo de tal livro, que é um livro que eu uso para trabalho. Na verdade, a minha intenção era fazer um resumo para que eu pudesse entregar para os pacientes com as dicas, porque é um livro tipo manual prático. E ele fez um resumo, só que eu já li esse livro umas 3 vezes, porque eu realmente uso muito no trabalho. Ele fez um resumo péssimo. Sim. Que não serve pro que eu quero e não é a essência do Mas livro. as pessoas estão dando como verdade absoluta. E o meu medo, tipo assim, minha reflexão foi essa. Cara, quem pede um resumo deste livro pro chat GPT sai com 0 conhecimento e pensando que aquele contexto, né, é um livro sobre autocompaixão, e aí sai com a ideia de que a autocompaixão é passar a mão na própria cabeça e aceitar os próprios erros. E, pelo amor de Deus, isso não é de jeito nenhum E o que é a função. autocompaixão? Só pra- tenta sintetizar. Na verdade, Tenta dar tipo um post do que é a autocompaixão. autocompaixão é a coragem de olhar para a própria vida com realidade e resolver os seus B.O. Mas é Autoresponsabilidade, autorresponsabilidade. Que em alguns momentos é dizer, ok, Laura, respira e faz o que tem que ser feito. Em outros é dizer, tu realmente tá deixando a desejar, vamos ver o que nós vamos fazer sobre isso. Sem julgamento. Sim, sem assim, tu é uma bosta merda de ou tu pessoa. é incrível. Não. Sem julgar, eu não preciso me criticar, eu não preciso me impor nomes, sou boa, sou ruim, sou legal, Não, eu preciso olhar pro fato e dar um jeito de resolver aquilo ali. Né? Com bondade e tranquilidade. Deixa eu ver se o GPT concorda. Esse uso do Ele concorda, do ele vai dizer que é a GPT sensibilidade para encontrar e sanar o próprio sofrimento. Esse uso do GPT, assim, é uma coisa que a gente vem falando bastante também, né? Porque tá rolando uma super discussão, né? Do quanto que as nossas profissões vão ficar obsoletas e o quanto que ele vai nos substituir, o quanto que ninguém mais vai trabalhar porque o ChatGPT vai fazer tudo. Mas assim, o que eu percebo hoje, exatamente no dia de hoje, na hora que a gente tá gravando, porque a cada minuto Sabe surge Deus o que será amanhã? uma coisa nova, mas hoje eu ainda não vi nenhum trabalho incrível que o ChatGPT tenha conseguido Sozinho. Não. Então, assim, ajuda muito. Na nossa profissão, principalmente, que tem se discutido muito, né? Que é da criação de conteúdo, da produção de conteúdo. Ajuda demais, né? Ajuda a organizar ideias, ajuda a pesquisar, ajuda a decupar. Eu acho que ele é um bom assistente virtual. Exatamente. Tu fazer uma reunião de briefing com o ChatGPT é incrível. Agora, não, o ChatGPT não vai fazer a minha apresentação e levar no cliente e isso ter uma relevância. Eu acho só que a gente tá falando de ChatGPT, mas... Como inteligências artificiais. De forma geral. De forma geral. Eu, na verdade, basicamente a única que eu uso deve ser o chat, mas eu acho que, de uma forma geral, ele ajuda, ele gravando? consegue... Tá gravando? Ele O pessoal da nossa equipe teve que dar uma saída, então... O pessoal da nossa equipe foi lá ver se tá tudo certo com a gravação. Nossos roteiristas, o pessoal do áudio. Saudade do Arthur. Inclusive, um beijo, Arthur. Mas a questão é... Ele, claro que ele nos dá uma assistência, né? Eu também uso profissionalmente, tem um programa de rádio que eu quero fazer uma estrutura da pauta. Agora, me dá né? Por melhor que eu interaja com ele, por melhor que seja o meu prompt, ele me dá uma ideia. Agora, quem tem que dar um show sou eu. Tu tem que elaborar, tem um monte de coisa aí. E assim, E eu acho que trabalhos básicos, serviços extremamente básicos, bom, se tu só fazia uma foto de produto num fundo branco, bom, realmente, aí tá um pouco complicado, porque ele facilitou, mas ainda assim tem que ter uma pessoa pra operar e pra fazer essa E aí, Luísa, disso. eu acho que é a evolução natural das coisas, né? Porque a gente tem esse pavor com as inteligências artificiais, mas essa é a evolução natural, porque em algum momento o datilografista perdeu o seu emprego. Né? Por quê? Porque não se usa mais máquina de escrever. Em algum momento, sei lá eu quem mais perdeu. Acendia os lampiões, né? Os lampiões perdeu o seu emprego, né? As automações lá das grandes indústrias
Tá, Sim, alguns desde que perderam. o mundo sempre esteve criando tecnologias que deixaram obsoletas algumas funções. E abriram espaço para outras. Então eu acho que a gente também é conseguir, só que esse movimento da gente pensar menos É contra né, a evolução. Então, o chat ou as inteligências me ajudam e fazem com que eu não precise operacionalizar a parte mais burocrática do meu trabalho. Bom, eu preciso usar isso a meu favor, então eu posso me desenvolver muito melhor em outras áreas que conta só com o meu cérebro. Só que daí vem o quê? Vem a preguiça. Preguiça. E daí a pessoa Mal faz da o quê? humanidade. Fofoca. Ao invés de estar se... Meu Deus, voltamos lá pro começo. Eu acho que assim, o discurso de que a inteligência artificial não vai se transformar tanto assim, não vai... Não, mas não foi falado isso. Não, acho que vai transformar. Vai É a revolução transformar. industrial acontecendo de Eu tô novo. falando sobre substituições, Acho que vai substituir muito coisas básicas como e coisas complexas também. Mas o que a gente está falando aqui, especialmente essa coisa de quem cria, isso não vai se perder. Agora, dentro de uma organização de comunicação, que é o que a gente trabalha, dentro de um organismo de comunicação, vai se perder de muita 40% coisa. a 70% Sim, das vai pessoas. mudar. Porque Sim. a gente mesmo vê, a gente usa de suporte, o ChatGPT, ele nos possibilita ter uma entrega de 30%, 40% acima do que a gente conseguiria se a gente tivesse que Sim. pensar cada coisa. Então, eu acho que esse tipo de substituição vai acontecer, né? Sim, isso eu concordo, mas eu encaro mais como o nível do que a Laura tá falando, que sempre aconteceu isso dessa maneira. Isso. Claro, agora tá vindo de uma maneira galopante. É uma onda mais forte, de repente. É uma velocidade muito maior, né? Antes as coisas demoravam mais, mas o que eu tô querendo dizer é assim... a impressão que eu tenho com os conteúdos alarmantes é que as pessoas estão falando assim, meu Deus, acabou o mundo porque os robôs tomaram conta e eles vão fazer... Sim, eu não aquele consigo meme que me dizia, interessar né? por nada, que Tô o chat- dando bom dia e que boa o- noite pro chat GPT pra ser bem tratado pelos robôs, assim, tipo, Calma. calma. E eu não consigo me interessar por nada que eu veja claramente que foi criado por uma inteligência artificial. Eu acho que tem dois futuros utópicos que tem os prognósticos, assim, que ou um muito bom ou um muito ruim, provavelmente nenhum vai ser a realidade, mas assim, o ideal é a gente vai trabalhar cada vez menos no operacional, ficar cada vez mais controlando as coisas para fazer, e o mundo vai ser mais equilibrado porque tu não vai precisar gerar produtividade para o mundo, porque o mundo vai ser produtivo por um si só. Tu não vai ter dinheiro necessariamente, mas tu vai ter uma vida estável porque o mundo vai estar mais fácil. Isso é o melhor dos mundos. Tá. O pior dos mundos é destruição total da estrutura Filmes apocalípticos. capitalista, porque cada vez menos pessoas vão conseguir fazer mais coisas, as poucas pessoas que fazem vão ter uma desigualdade absurdamente de todo o resto, que tende a ser mais real, mais realista. Eu ia te dizer, e como tudo na vida, o meio termo é a probabilidade maior, que é, alguns terão acesso a esse mundo maravilhoso muito pautado pelo dinheiro, e outros viverão no mundo apocalíptico porque não Muito tiveram mais acesso. Escassez gente- porque não conseguiram ter acesso à educação, a Exato. desenvolvimento Que é do o que a gente tá pensamento caminhando, crítico. na real, né? Eu não gostaria de falar isso no podcast, porque afinal de contas esse é um momento pra ser legal, divertido, a pessoa tá lá, nos escolheu como companhia, e nós estamos aqui dizendo que vai ser uma merda o futuro. Não, mas hoje a gente tá vendo recentemente aqui, a gente tá falando 30 de maio, saiu o lançamento do VO3 da Google, que é de gerador de imagem por prompt em texto. Quase que não entendi. Eu vejo coisas muito interessantes e que eu acho que, por exemplo, a indústria cinematográfica vai usar a partir de... Eles já devem estar usando, Sim, porque a gente está muito. vendo um lançamento público, provavelmente internamente essa tecnologia já está muito avançada. Então, vai ter aplicações, eu acho que a gente vai se transformar cada vez mais. Agora, tem uma coisa que a gente tem que ter em mente também. A gente está tendo o primeiro acesso com esse tipo de tecnologia de inteligência generativa. Essa tecnologia eu acho que vai transformar o mundo de fato. Só que como é que se funciona a curva de adesão de tecnologia? É aquela mesma curva de adesão de qualquer nova tecnologia que apareça, de aplicativo, que foi o QR Code, que teve um início, morreu, depois voltou sendo mais útil. Então, é sempre assim. O que eu acho que está acontecendo? Agora a gente está recebendo todas as tecnologias, o cardápio aberto, e isso é maravilhoso. Conforme todo mundo precisar usar isso, eles vão começar a tirar. Acesso cada vez mais restrito, mais restrito. Dinheiro, daí Tu vai grana. precisar o plano, o GPT, por exemplo, o GPT básico, ele não tem Tá ruim. base de dados boa. O de $20,
que é os R$120 lá, é muito bom para texto ali, ele te dá um... Agora, se tu paga de $200, ele faz... Pirueta. Cafuné pra te dormir. Quase isso. A gente tá falando de uma. Eu acho que isso que a gente tem que ter noção. O mundo, ele tá mudando, tá vindo tecnologias absurdamente inovadoras e que são transformadoras de fato, só que estão nos dando a ideia de que isso vai ser generalizado e não vai ser gratuito e isso vai ser acessível. escasso como a melhor das tecnologias. Então, claro. E o que Petróleo. vai ser massificado... É o novo petróleo. Então, assim, E o que vai ser massificado vai ser ruim. É. É o que a gente tá vendo, né? Isso. Sai uma coisa ali do o desenho, não sei do que, vai todo mundo e faz. E vira uma coisa totalmente Isso, e aí, irrelevante. pode Sim. ficar perfeito, mas se todo mundo faz, a É gente fácil. não vai querer, porque a gente não quer, a gente quer o exclusivo. Que daí é o conceito de luxo, né? Que desde que o mundo é muito não existe. Por que as marcas de luxo sobrevivem? Porque as pessoas querem ter coisas inacessíveis. Exato. Isso. Tanto que as marcas de luxo Querem se diferenciar. estão em crise porque tá ficando acessível. Todo mundo tem. Não, Mas então, eu acho- não é que é acessível, mas é que todo mundo dá um jeito de ter. Mas Não virou acessível. O povo é tão louco que eles estão... Não me diga Não quanto estão custa. pagando a conta de luz e estão dando um jeito de ter. Eu Exato. adoro, tenho uma grande amiga que fala uma frase memorável que é parceladinho eu compro até um iate. É tipo isso. é isso. Mas então, eu só acho que é importante a gente ter esse raciocínio. Essa transformação a gente está tendo o privilégio de usar elas porque é muito novo. Eu dou assim, ó... Eu não vou dar perspectiva de tempo porque a gente não sabe como é, mas sim. Até... daqui a 3 anos o assunto vai ser outro. O assunto Claro, como porque- sempre foi. Porque não tem como eles... isso não é uma tecnologia que foi feita para todo mundo usar. E eles só estão dizendo assim, ó, o mundo está precisando, aí uma plataforma que nem um iFood, por exemplo, ela vai absorver a tecnologia do GPT para atendimento online, tá? Já tem o Duolingo, tá com uma baita de uma crise nos Estados Unidos porque eles substituíram, acho que 70% dos funcionários humanos por tecnologia de inteligência artificial para ser o assistente. Só que eles perderam toda a energia. Só o fato das pessoas saberem que é inteligência artificial, o atendimento era igual. Já dá um até bode, melhor. né? As pessoas eu tão não putas. sei se eu sou muito romântica, mas, gente, eu olho Só no deixa olho... eu concluir Tá, o raciocínio, desculpa. porque senão eu me perco. Então, as empresas vão começar a usar isso e daqui a pouco vai ser um tufo gigantesco para elas manterem isso e elas vão precisar. A gente que não vai ter a necessidade, ou empresas menores, não vão ter essa capacidade, não vão usar e a vida ela não é assim, mudou do nada. Do 8 ou 80. Então, só isso que eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de inteligência artificial. A gente entender, a gente tem que estar atento para entender o que está acontecendo, o que está havendo de transformação, mas ter essa calma de que, cara, isso aí é uma onda, agora veio, mas ela vai passar e aí vai dar tende a estabilizar, mesmo que o mar mais alto, mas tende a estabilizar. É isso. Perfeito, eu acho que vamos caminhando pro final. Eu só vou dizer o que eu ia dizer, que eu não consigo nem olhar no olho de coisa criada de De inteligência. IA. Eu não De consigo IA. olhar no olho. Eu não Eu quero não olhar na consigo cara de IA. Não, isso é Cara, verdade. vem aquele olho meio preto, meio perdido, eu já fico assim, Sai com isso aqui. fora. E eu vou te dizer que o meu bode é texto de IA. Eu reconheço um texto de IA Claro que dá a pra ver, léguas de gente. distância. E especialmente se é da nossa mãe. Bom, Porque eu já disse pra Luísa, vem um texto perfeitinho, sem Não. um espaçamento entre vem cá, pontos. gente, mas assim, ó, vamos voltar GPT. pra nossa gênese, que é a fofoca, pra terminar. Cara, a mãe, ela tá mandando feliz aniversário com o IA. Bom, IA. Pros filhos, gente. É isso. Vocês acham que isso é cabível? Não, isso não é honesto. Isso não é justo. Entendeu? Então, assim, a Érica, moderna, legal. Todo mundo acha bonito ter uma mãe modernete de internet que tá lançando livro, legal. Tudo bonito. Agora, texto de IA pra dar parabéns pra filho. E se orgulhou. Pra de mim fazer chega. isso. Esse tipo de texto até o bebê reborn dá pra gente. Não, pelo amor de... então me dê um bebê reborn de aniversário. E pra é mim isso deu. aí mesmo. Tchau pra vocês, pessoal. Muito obrigado. Beijos. E vamos lá. Não falamos sobre overthinkers, Sobre escuta. e sobre aposentadoria, a falsa ideia de trabalhar com o que se gosta. Tá, fechou. E aí eu vou entrar num outro Eu vou assunto pausar aqui aqui. que eu vou querer também.